Boa tarde, pessoal. Mais uma live que a gente está fazendo. Nós estamos no dia 4 de setembro, né? 5, 6, 7, 4 de setembro. O dia hoje foi muito legal. Participamos da sopa, foram entregues na periferia e isso movimentou a casa, trouxe muitas alegrias, trouxe muito trabalho, enfim. Foi uma coisa muito legal que vale a pena. Enquanto a gente fazia a sopa, através do Nélio, na equipe do Nélio, na Casa Francisco de Assis, a Estelinha fazia as marmitas para quase 100 pessoas de rua. Isso no dia de hoje. Bom, vamos lá. Eu vou tentar hoje dizer para nós alguma coisa, algumas histórias interessantes, colocar alguma coisa sobre a Casa Francisco de Assis e sobre as nossas atividades e contar alguns casos interessantes que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Bom, todos sabem que a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, ela está situada em Uberaba, Minas Gerais, na Rua Canápolis, número 130. E nós temos também o e-mail, casaespíritafranciscodeassis@gmail.com, e o YouTube, pelo qual estamos falando, Cido Gabriel. O Facebook está como José Aparecido, abre parênteses, Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. Houve um erro na hora de criarmos o Facebook. Bom, a casa está a 1000 por hora e isso nos deixa muito felizes. Como é bom a gente poder, no trabalho, aprender a multiplicar, somar. É uma coisa realmente que não tem explicação. Vamos lá. Nosso trabalho existe há 36 anos. O trabalho especificamente que eu falo existe há 32 anos. Quando eu falo no trabalho, estou me referindo ao Dr. Frederic, ao irmão Francisco, as entidades que nos auxiliam, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, alguns pretos velhos, como o Pai Joaquim, caboclos, entidades franciscanas, médicos de outros países e médicos brasileiros também. Segunda-feira nós temos os estudos, às 19 horas. Terças, quintas e sábados, as lives e os passes presencial, tratamento com possíveis orientações mediúnicas. Domingos, quinzenalmente, a sopa fraterna. E toda semana, todo domingo, Marmitex, hoje já chegando a quase 100 pessoas. A cesta básica, agora dia 10 de setembro, em média 50 a 70 famílias, de acordo com o que a gente ganha. Quando a gente não ganha tudo o que precisa, temos que dar um jeito de arrumar o dinheiro para manter as pessoas. Porque são famílias com carentes, com crianças, e temos que dar as caixas de leite, etc. Bom, atividades não espíritas. Nós temos de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, são tardes de lazer, tardes de terapia, tardes de aprendizado, tardes de convívio terapêutico. Temos fisioterapia, pilates, aplicação de reiki, risoterapia, cursos de corte e costura, artesanatos em chinelos, cabelo, sobrancelhas, para que o pessoal possa se reunir, tomar um café, passar a tarde, cada dia uma atividade coordenada pela Leia Carmen, uma das nossas membros da casa que é fundadora e também colaboradora nessa parte, além de ser contadora e cuidar também dos nossos assuntos burocráticos da casa. Pelas manhãs eu estou ficando das 8 às 11 horas para dar um suporte para a Leia, porque atividades são muitas coisas, né? De maneira que precisamos dar um suporte para ela e eu fico lá das 8 às 11 para receber pessoas, receber doação, entregar alguma coisa para alguém e cuidar um pouco da parte administrativa da casa. Limpeza de banheiros, organização da casa, enfim. Bom, nós vamos falar hoje sobre o sanatório, sobre a figura do Dr. Inácio Ferreira, sobre o Dr. Inácio Ferreira versus Carlos Bacelli, um grande amigo que nos deu apoio quando chegamos a Uberaba no ano de 1986.
Se der tempo, falaremos sobre Palmelo, sobre o médium Antônio Rios, que recebia o Dr. Ricardo e um recado do Chico Xavier para ele. Bom, vamos lá. Começando com uma prece. Através do Bacelli, o Dr. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: terceiro milênio. Filhos, adentrando o terceiro milênio da era cristã, necessário que avalieis o que tendes feito em vós mesmos, para que o Espiritismo, na causa que abraçastes, se propague sem tantos embaraços em benefício dos homens na terra. Tendes sido, no grupo espírita ao qual fostes vinculado, um fator de união entre os companheiros? Quais os vossos verdadeiros propósitos na doutrina? Pretendeis tão somente usufruir das bênçãos da fé raciocinada, ante as arremetidas do medo e da insegurança, a caminho da vida de além-túmulo? Ou anelais que a fonte cristalina que vos descedenta se oferte aos lábios ressequidos de quem renteia convosco na peregrinação para os cimos? Frequentais a casa espírita apenas por desencargo de consciência, ou já vos integrastes a alguma tarefa em que já vos seja possível sentirdes mais úteis? Exerceis a mediunidade para o vosso deleite no intercâmbio com os amigos do mais além, ou dela fazeis um instrumento cotidiano de consolo e de esclarecimento para os que vagueiam sem rumo? Perguntas do Dr. Bezerra de Menezes, né? Sem que o espírita, individualmente, se conscientize da sua importância na difusão das ideias libertadoras que esposou e se engaje com determinismo nas tarefas que as expressem, o Espiritismo não logrará ser a doutrina capaz de empreender a transformação que dela se espera na revivescência do Evangelho. Que o espírita, portanto, na sintonia com as suas cogitações de ordem superior, incorpore o ideal e permita, através de si, a livre manifestação do bem na exemplificação que lhe compete. O mundo, de fato, está repleto de teorias. A humanidade sente carência de quem ensine o que sabe, fazendo o que fala. Apenas os espíritos imaturos se deixam envolver pelo verbo eloquente e brilhante, mas contraditório e destituído de ações positivas. O Cristo não arrastava as multidões tão somente pelo que pregava. Filhos, sede transparentes em vossa fé, e prestareis à doutrina relevante serviço, para que, no milênio em que adentrais, ela desperte o interesse de quantos ainda vivem à margem de seus postulados. Nesse sentido, convenhamos, vós que vos encontrais sobre a terra, podereis fazer por ela muito mais do que nós. Assinado Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, considerado como o médico dos pobres, o médico dos espíritas, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 1831 e desencarnou em 1900. Ele nasceu em Riacho do Sangue, atual Solonópolis, no Ceará, doutorando-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi escritor, vereador e deputado geral da província em 1886. Tornou público a sua adesão ao espiritismo. Escreveu livros e foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, por 2 vezes, conhecido como o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Essa semana foi aniversário de Bezerra de Menezes, semana passada, dia 29, se não me falha a memória, do mês de agosto.
O Dr. Bezerra de Menezes é um marco para nós espíritas. Não há quem não conheça a figura de Bezerra de Menezes. Mas vamos lá, apresentando para vocês o Bezerra de Menezes, né? Agora vamos apresentar para você um homem que eu tive o prazer de conhecê-lo, Inácio Ferreira. Este grande homem. Doutor Inácio Ferreira, quando eu mudei para Uberaba, eu trabalhava para uma empresa em São Paulo como funcionário, representante comercial. Fui acolhido na Casa Espírita Bittencourt Sampaio pelo médium Carlos Bacelli e frequentava semanalmente os trabalhos públicos do Grupo da Prece, lá em Chico Xavier, onde eu ouvia as cartas, via as mães chorarem, participava do início assistindo os trabalhos até o final, quando eu ia para a fila cumprimentar o Chico e dar-lhe um abraço, às vezes colocar um bilhete no bolso do seu paletó, às vezes pedir para ele uma orientação ou esclarecimento acerca das minhas lutas, das minhas incertezas, das minhas dificuldades emocionais, psicológicas e espirituais. O doutor Inácio Ferreira, nessa época, quando eu mudei para Uberaba, e eu vim de São Paulo, não é? Como vocês sabem, ele era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. E eu aplicava passes lá com o grupo da equipe do Bittencourt Sampaio, todo sábado à tarde. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Inácio e algumas vezes trocar algumas palavras com ele. Um homem altamente altruísta, do bem, uma criatura muito espirituosa, porém muito irreverente. Eu aprendi muito com o doutor Inácio e com o Sanatório Espírita, o qual, depois da sua morte, que foi acho que em 88, eu conheci o doutor Adroaldo Modesto Gil, que me colocou como secretário dele no sanatório, onde nós trabalhamos por quase 20 anos. Depois nos aposentamos e ficamos lá como voluntários no hospital até o ano passado, retrasado, quando então a casa passou a ser dirigida pela Faculdade de Uberaba, Uniub. Bom, Dr. Inácio Ferreira de Oliveira nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 15 de abril de 1904. Filho do senhor Jacinto Ferreira de Oliveira e dona Maria Lucas de Oliveira, e casado com dona Aparecida Valicente Ferreira. Convivi com a Cida também por muito tempo, depois da morte do Dr. Inácio. Vindo ele a desencarnar em 27 de setembro de 1988, na própria cidade natal, aos 84 anos de profícua existência. Médico formado pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, clinicando em Uberaba, tornou-se espírita após observar, com sincera intenção de pesquisa e zelo profissional, os diferentes fatos neuropsíquicos relacionados com os enfermos internados no Sanatório Espírita de Uberaba, de que passaria a diretor clínico por mais de 50 anos. E verificou a eficácia da terapia espírita para a cura de distúrbios mentais e ou obsessivos. Assim, com a colaboração da notável médium Dona Maria Modesto Cravo, chamada como Dona Modesta, que desencarnou em 64, bem como do enfermeiro-chefe Manuel Roberto da Silva, que eu também não conheci em vida, de diferentes outros cooperadores, dentre médicos e enfermeiros, Dr. Inácio Ferreira realizou importantíssimos trabalhos de abnegação e inteligência. De seus permanentes estudos e observações neste setor, resultaram os livros de psiquiatria à luz do espiritismo, que ainda hoje são consultados no Brasil e no exterior, Novos Rumos à Medicina, em 2 volumes,
e a psiquiatria em face da reencarnação, reeditados na época pela FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dentre outros, são dois exemplos frisantes, além do presente valioso repositório de vivência e atividade caridosas no plano espiritual, intitulado Na Próxima Dimensão, assistido pelo experiente consagrado confrade e amigo Dr. Odilon Fernandes. É um espírito também de um dentista desencarnado, muito estudioso da doutrina, que nasceu no interior de São Paulo, se não me falha a memória, perto de Piracicaba. Vou lembrar a cidade, já eu falo para vocês. Bem como pelos acima citados companheiros, este livro foi editado ao psicógrafo berabense Carlos Antônio Bacelli, também psicófano de Sob Cinzas do Tempo e do Outro Lado do Espelho, ambos da lavra do mesmo escritor. Outro sim, a seu crédito inalienável, importa mencionar a criação pelo Dr. Inácio Ferreira do Lar Espírita, inaugurado em 1º de maio de 1949, instituição fraterna de amparo e educação para meninas desvalidas, com a participação dos integrantes da União da Mocidade Espírita de Uberaba, da qual ele foi benemérito departamento. Essa orelha do livro, o título, ela está no livro Cartas do Dr. Inácio Ferreira aos Espíritas, e ela foi escrita pelo Fausto de Vito, hoje também desencarnado, que eu também tive o prazer de conviver com ele, e ele foi revisor de um dos livros que nós escrevemos à época sobre saúde, sobre doença da AIDS, na época, na década de 80. Bom, eu me sinto um privilegiado. Por quê? Porque eu morava em São Paulo, já estava nas casas André Luiz, no bairro de Santana, estudando, participando de algumas atividades. Ainda não trabalhava propriamente com a mediunidade no kardecismo, embora eu seja de origem católica. Eu conheci a mediunidade de uma maneira bastante complicada, foi no ginásio à noite, no Bom Retiro, no Colégio Larico Silveira, onde eu tive um surto e fui levado para um hospital e depois me levaram para um terreiro de Umbanda. Como eu era muito católico, eu tinha pavor de Umbanda, espiritismo, para mim era tudo uma coisa só, e eu era muito católico, de uma fé na igreja de maneira impressionante. E aí eu conheci a Umbanda a princípio, e eu fui levado numa casa espírita depois, uma casa de Umbanda na Barra Funda, ao lado do viaduto do Pacaembu, chamado Centro Espírita ou Tenda Espírita de Umbanda, não me lembro mais, Caboclo Inco, INCO. Hoje essa casa me parece que se encontra na rua Barra Funda ou na rua Brigadeiro Galvão. Saiu dali do lado do viaduto do Pacaembu. E lá eu comecei, um pé na igreja, um pé na Umbanda. Depois eu conheci o espiritismo, através das casas André Luiz, e aí eu realmente abracei a doutrina. E eu morava, na época, na Barata Ribeiro, em São Paulo, acho que era isso o nome da rua, perto do Trianon, perto do MASP. E eu estava num momento de tristeza, de angústia, de melancolia, aquela cidade enorme, aquela selva de pedras, né? Tinha amigos que eu amava, tenho até hoje, o Luiz Henrique, que eu amo muito, o Sérgio, que já desencarnou, Sérgio Pereira de Castro, a Donatella, dentre outros, o Eusébio, que também desencarnou, que era um amigo meu, que acabou cometendo suicídio. Então eu tinha um grupo de amigos e trabalhava. Mas diante de um assalto muito difícil, em que eu dirigi para os bandidos por quase 2 horas, eu fiquei com tanto medo de São Paulo, e nisso eu já tinha conhecido o Chico Xavier em Uberaba em 84. 2 anos depois, em 86, movido por deixar São Paulo por conta do assalto, por conta de uma vida de muitas futilidades, eu me mudei para Uberaba. E de maneira que eu me sinto privilegiado, porque eu conheci Chico Xavier,
Egorina Cunha de Sacramento, Dr. Inácio Ferreira, Dr. Adroaldo Modesto Gil, o caro amigo Carlos Bacelli, o qual eu citei o livro agora e li alguma história relacionada ao Dr. Inácio, e falei do Dr. Bezerra de Menezes através do livro A Coragem da Fé, também do Carlos Bacelli. Conheci muita gente e aprendi muito. Trabalhei no Lar da Paz de Jesus, onde acabei depois me tornando presidente, quando o seu Francisco adoeceu. Trabalhei no Fé, Amor e Caridade por alguns anos, construímos uma casa nova, de lá nos desligamos e fundamos a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. Mas, feitas as apresentações, vamos lá. Um caso muito interessante para contar para vocês. 1 ano ou 2 depois que eu já estava morando em Uberaba, acho que cerca de 1 ano e meio mais ou menos, eu fui acometido de um momento muito difícil na minha vida com relação à minha saúde. E eu estive 1 semana hospedado num hotel em Palmelo, Goiás, para me tratar com o médium Antônio Rios, que recebia o Dr. Ricardo, um médico alemão, e para poder recuperar minha saúde. E esse médium, ele acabou desencarnando, picado por abelhas africanas. Olha que interessante. Esse médium, Antônio Rios, ele não era espírita, ele era médium. E ele recebia dinheiro, doações em espécie, para manter a vida dele como médium. E ele pescava, saía com os amigos, via pescar, tal. E o Chico dizia para ele: Antônio, para de receber dinheiro com a